Gravar. Pronto. A gente teve uma aula, obrigado, Ana, algumas semanas atrás, que está disponível no YouTube, tá? Alguém perguntou a respeito de como que é o diagnóstico, como é que são as características do diagnóstico atual, tá? Tem um componente histórico, tem um componente das limitações, e eu pensei inicialmente em duas aulas dessa série, mas aí eu tive uma ideia de colocar esta aula no meio das duas, né? Que é uma aula um pouco como um roteiro de estudo, né? Porque é relevante quando a gente vai estudar que haja um plano de estudo. Quando está na faculdade, o professor apresenta um plano de um curso. Tem lá em inglês eles chamam de syllabus, né? Tem os objetivos do curso, tem os conteúdos que as pessoas devem saber ao fim do curso, o que se espera ao menos, né? Que isso seja é, aprendido e com uma clareza de como é que você faz isso, ou que informações que você precisa, como é que você se atualiza, o que que você deve prestar mais atenção, o que que é o que tem de moderno naquela área de conhecimento, né? E o diagnóstico dos transtornos mentais, algumas pessoas ficam chamando de diagnóstico psiquiátrico, eu prefiro chamar o diagnóstico de transtornos mentais, porque os psicólogos também fazem esses diagnósticos, né? Então, é um diagnóstico feito pelo psiquiatra, outros médicos e outros profissionais de saúde também fazem esse diagnóstico, né? Então, eu já vou começar aqui. Eu vou. A aula, o tema da aula, alguém perguntou, é como você deve aprender o diagnóstico dos transtornos mentais. É o encontro do passado, do presente e do futuro. É uma ideia de trazer como que a gente classicamente aprende isso e que mudanças que a gente precisa fazer nesse conhecimento clássico para a gente poder aprender efetivamente o diagnóstico. Então, essa aula tem 5 partes, tá? Uma introdução breve, a gente fala sobre entrevistas clínica, sobre psicopatologia, sobre o exame do estado mental e como é que a gente organiza essas informações da entrevista e do exame do estado mental em um diagnóstico que seja um diagnóstico organizado, abrangente, profundo e útil, né? Um preâmbulo aqui, preciso admitir alguém, eu vou colocar isso aqui para cá. Avaliação e compreensão da classificação da psicopatologia. A gente precisa avaliar o paciente, compreender o que está acontecendo e classificar a psicopatologia que esse paciente apresenta, né? A gente tem técnicas para obter informações, para compreender essas informações e para organizar essas informações de maneira que seja baseada em evidência. Muito do que se dizia anteriormente não é baseado em evidência. Então, na psicopatologia clássica, de jeitos, digamos, tradicionais de fazer um diagnóstico para permitir tratamentos eficazes na medida que a gente entende o paciente por completo, não somente a sua psicopatologia, mas o paciente por completo. Eu organizei em 3 itens, cada um com 3 aspectos. São 3 pilares, inicialmente. Uma entrevista clínica bem feita. Como é que a gente conversa com o paciente? A conversa com o paciente ela é técnica e ela é diferente de outras conversas técnicas. Ela é uma conversa técnica específica. A entrevista clínica diagnóstica tem um jeito de fazer. É diferente de uma entrevista em que você vai aplicar uma técnica, em que você vai fazer uma compreensão funcional, se você trabalha com análise do comportamento, por exemplo. A gente precisa saber psicopatologia, que é a ciência que estuda os fenômenos mentais, principalmente os fenômenos mentais patológicos. A gente precisa compreender esses fenômenos, saber perceber esses fenômenos e saber organizar esses fenômenos. E a gente precisa de um modelo diagnóstico. A gente precisa de um modelo que a gente compreenda a nosologia. O modelo atual do DSM eu apresentei para vocês na aula passada. Na aula do dia 5, eu vou falar com mais detalhes sobre um modelo contemporâneo que vai além do DSM e que tem acumulado evidências muito consistentes e que tem sido usado de maneira sistemática por muitos grandes centros fora do país, principalmente, é verdade dizer, né? Mas que tem uma organização dos transtornos mentais nosológica mais baseada em evidências do que o DSM. Esses pilares a gente obtém através de 3 etapas.
A gente coleta as informações, a gente compreende essas informações e a gente classifica. O ato de coletar ele é importante, porque a gente muitas vezes vai precisar reconhecer que o método que a gente usa para recolher uma informação, ele muda a maneira como a gente interpreta essa informação. A gente tem jeitos de perguntar, em outras palavras, que são melhores do que outros. E isso é um aprimoramento, é uma habilidade que a gente precisa fazer. Assim como você vai lá no médico, tem um jeito de medir a pressão arterial, ou ele vai lá colocar o estetoscópio, tem um jeito, local certo de colocar o estetoscópio, né? Se não for feito da maneira correta, a informação ela é menos útil. A gente tem que compreender essa informação, a gente precisa saber essa informação, o que que ela significa, como é que ela é contextualizada, e a gente tem que ter fazer a classificação diagnóstica. E isso é porque a gente tem 3 objetivos com o nosso paciente, que é compreender o paciente, compreender não somente o diagnóstico, mas compreender o indivíduo como ser humano, na sua personalidade. A gente tem que comunicar esse diagnóstico para a pessoa, e tem jeitos melhores de comunicar do que outros jeitos. E a gente tem que organizar um tratamento. Então, tudo isso serve para a gente conseguir fazer um tratamento. Não é um ato com intenções de curiosidade, de interesse científico meramente, né? É uma coisa que é uma utilidade clínica, né? Tem alguns conceitos importantes aqui. Que é? O estudo dos fenômenos psíquicos a gente chama de fenomenologia. Isso é uma área, né? É claro que a fenomenologia tem uma abrangência filosófica extensa, mas, claro, estou falando aqui do ponto de vista dos transtornos mentais. A fenomenologia tem características, ela foi amplamente estudada, principalmente por um filósofo alemão e psiquiatra, psicopatologista, que é o Karl Jaspers, né? A maneira da gente aplicar esse método, ele precisa de um contexto, uma forma de entrevista. É o jeito de fazer. Como eu dei o exemplo de, tem o jeito certo de medir a pressão arterial. Se o médico colocar o estetoscópio no lugar errado, ele não vai ouvir o som que ele tem que ouvir para dizer a pressão. E a nossa entrevista tem método, a gente não vai perguntando a esmo, aleatoriamente. E a gente também não espera que o paciente conte tudo. Claro que às vezes o paciente chega e ele começa a falar e ele fala tudo que a gente precisa saber. Mas a via de regra não é assim. A gente tem que organizar e categorizar essas manifestações. É um conceito de semiologia, é entender esses fenômenos. E a gente vai classificar esses fenômenos em agrupamentos, no caso aqui os transtornos mentais, através de uma nosologia. E essa nosologia ela tem uma operacionalização, ela tem regrinhas. Lá no DSM, eu falei muito das regras do DSM na aula passada que está no YouTube. A depressão tem esses 2 principais critérios, humor deprimido ou anedonia, mas esses acessórios tem que ter tantos desses e não pode ser algo orgânico e assim por diante. Tem uma série de regras assim. Eu vou começar a falar um pouco de entrevista para vocês. Claro que não é um curso de entrevista, mas a ideia aqui é tentar convencer vocês de que a entrevista para o diagnóstico de transtornos mentais, ela tem uma utilidade, ela tem um jeito de fazer, ela tem um método, ela tem uma maneira de ser feita. Ela é uma habilidade a ser aprendida. E que se ela é feita de maneira meio aleatória, ela é pior. E às vezes a gente se concentra, então, por exemplo, o psiquiatra fica se concentrando em psicofarmacologia. O psicólogo, ele se concentra muito em estudar a linha de psicoterapia que a pessoa escolheu. Ou ainda se concentra em neuropsicologia. São todas necessidades. O psiquiatra precisa saber psicofarmacologia e o psicólogo precisa saber a área de psicologia clínica, da linha de terapia que você se filiou. Mas eu estou tentando trazer uma ideia aqui que, naturalmente, a linha, com muita frequência, você vai precisar de uma linha para aplicar uma psicoterapia, saber se o diagnóstico tem a ver com essa linha. E o próprio laudo neuropsicológico, ele é um subsídio monumental para o componente diagnóstico. E tem uma entrevista clínica. Todo profissional vai recolher informações. Eu estou dizendo que tem um jeito específico de fazer uma entrevista clínica. Esse jeito, essa entrevista tem 4 componentes. O primeiro deles, já para mostrar de cara que não se trata de uma coisa mecânica, é o vínculo. O vínculo, ele é o contexto da entrevista.
a gente precisa construir uma relação sólida e produtiva, de confiança mútua com o paciente. A gente vai usar estratégias de informação para obter pedaços de informações válidas para o paciente. Tem técnica para você obter informação. Tem jeitos de você obter informação que são mais sensíveis e específicos. Outros jeitos são pouco sensíveis ou são pouco específicos. Tem jeitos da gente perguntar. Tem jeitos da gente lidar com as dificuldades de entrevista. Nesse meio de campo, de um vínculo bem estabelecido, com informações, com jeitos de obter informações, a gente vai fazer o exame de estado mental. O exame de estado mental, ele é fundamental para a gente chegar a uma conclusão diagnóstica. O diagnóstico de transtornos mentais, ele não é um diagnóstico meramente descritivo por parte do paciente. Ele não é meramente uma descrição de sequência de eventos. A gente precisa usar um conhecimento claro da psicopatologia para realizar um exame de estado mental que permita que a gente compreenda o fenômeno, que a gente seja capaz de captar o fenômeno para poder diferenciar o fenômeno A do fenômeno B. Outro dia no grupo lá uma discussão a respeito de preocupações, ou mais especificamente obsessões e aceleração de pensamento como sintoma maníaco. Os dois o paciente pode descrever como cabeça cheia. A descrição ipsis literis, palavra por palavra que o paciente usa, ela é relevante, mas é absolutamente insuficiente. A gente precisa do exame de estado mental feito através da psicopatologia, de um método fenomenológico, para a gente discriminar a vivência A da vivência B. Eu não preciso dizer que toque e mania são coisas cujo tratamento é completamente diferente, né? E a partir de um terreno bem formado e um vínculo, de informações bem feitas, ou bem obtidas, em um exame de estado mental, a gente chega num diagnóstico. Uma síntese disso, uma compreensão da fenomenologia e uma compreensão da personalidade do indivíduo, né? A gente pode usar uma metáfora aqui, que é a metáfora do Otmer e Otmer, que é um dos principais livros de entrevista que existe, né? Então, existem livros sobre isso. Vou mostrar aqui para vocês, né? São livros sobre o assunto, né? Então, eu estou mostrando, não no slide, estou mostrando a minha carinha aqui, eu não sei se vocês estão vendo, né? Esse é um livro que eu comprei em 2010, quando eu estava na residência. Eu li esses livros. Aí eu perdi os livros, eu comprei de novo. E aí eu li de novo. Por que que eu resolvi fazer isso? Porque eu estou dando aulas gratuitas, ou em dois cursos que eu fiz com um grande amigo meu e excelente psiquiatra. A gente fez dois cursos, um em novembro e um em abril. E sobre o diagnóstico, sobre como é que é o diagnóstico diferencial, sobre um novo paradigma, sobre as mudanças que o diagnóstico dos transtornos mentais estão passando, sobre como é que a gente tem que lidar com os problemas do DSM. Só que eu percebi que, em grande medida, muitas vezes falta para eu conseguir explicar para alguém, por exemplo, nesse exemplo, como é que você diferencia preocupação, obsessão de mania, de aceleração de pensamento. A gente precisa ajudar o profissional, o psiquiatra, o médico ou o psicólogo, a como é que ele vai obter as informações necessárias na entrevista, como é que ele vai compreender essas informações para chegar a uma conclusão diagnóstica. Isso é muito mais do que explicar as características do transtorno A e do transtorno B. E aí eu resolvi fazer um curso de entrevista baseado em algum grau no curso que eu tive na residência. E olha, a maior parte das residências não tem curso. Residência de psiquiatria não tem curso de entrevista. A minha teve. Eu fiz residência no IPQ em 2010, 11 e 12. E eu fui atrás de outros livros, porque o Otmer é muito bacana, mas ele é insuficiente. Então, eu fui montar um curso, como foi os cursos de novembro e abril, eu fui ler livros para montar o curso. Então, de certa maneira, quem assiste às aulas que eu dou, eu tenho 2 aulas gratuitas sobre apego e psicopatologia e personalidade no YouTube, vocês vão ver que o conteúdo que eu uso para montar essas aulas é um conteúdo que está distribuído em diferentes livros e diferentes artigos. Não é uma coisa que a gente vai pegar, vou fazer uma aula baseada num artigo, vou fazer uma aula baseada numa aula que eu assisti. Não, a coisa é mais abrangente e também mais profunda. Porque, de fato, eu falo, olha, alguém deve ter feito um curso completo sobre isso, senão ninguém fez. Eu vasculhei a internet, procurei em diferentes universidades, em diferentes instituições, e eu não encontrei e resolvi fazer isso. Mas eu fiz uma digressão grande. Voltando aqui para essa metáfora que o Otmer fala, que é montar um quebra-cabeça.
São duas pessoas ali que têm que estar dispostas a fazer isso juntos. É uma tarefa colaborativa com o paciente. Depende de um vínculo, portanto. Tem um jeito de você obter as peças do paciente. E esse jeito são as técnicas de entrevista. O entrevistador inspeciona e move as peças, ele analisa a peça, seu exame de estado mental, e ele, junto com o paciente, monta as peças, formando um design ali da imagem que tem ali no quebra-cabeça. E aí, ele vai ver o que, que falta, se todas as bordas, lá, os quatro cantos do quebra-cabeça estão bem montados, e você chega num diagnóstico. Você faz questão de que as coisas tenham uma coerência, façam sentido, e que as coisas sejam completas, digamos assim. Não pode sobrar lá o cantinho, esse aqui eu não terminei, né? Então, é uma metáfora para dizer como é que a gente chega no diagnóstico. E, gente, tem método, né? Quem faz quebra-cabeça sabe que tem jeito de fazer, tem jeito, as pessoas vão aprendendo com o tempo, né? Tem características de um entrevistador preparado, né? Ele tem conhecimento sobre entrevista, método e técnica, né? Ele reconhece que diferentes perspectivas teóricas têm diferentes conclusões sobre o diagnóstico. Então, se a gente usar uma perspectiva de uma linha de psicoterapia, então, por exemplo, um terapeuta ACT que vai fazer uma avaliação de flexibilidade psicológica, ele vai chegar a conclusões muito diferentes de uma entrevista nosológica. Nenhuma delas é melhor que a outra, depende do objetivo. Uma ferramenta não é melhor que a outra. A gente vai escolher a ferramenta com base no nosso objetivo. Eu falo da ACT porque eu gosto muito da ACT, né? Por outro lado, isso não é uma entrevista de diagnóstico, isso é uma entrevista para avaliação de flexibilidade psicológica. E daí vale para terapia cognitiva e assim por diante, né? E conhece não só os transtornos mentais, não só os critérios diagnósticos do DSM, mas conhece a psicopatologia. Porque não adianta você olhar lá a diferença nesse exemplo, que eu vou ficar usando esse exemplo aqui, que eu achei muito interessante, acho que o Leonardo trouxe num grupo. Toque, obsessões, tá. Critério diagnóstico para toque tem obsessões. Critério diagnóstico para episódio maníaco e hipomaníaco. Tem lá aceleração. O DSM não vai te explicar a diferença. Não está escrito no DSM. O DSM não tem esse objetivo. Ele é um manual diagnóstico, não é um manual psicopatológico. São coisas muito diferentes. O DSM também não te ensina, é importante dizer, também não te ensina entrevista. O DSM, ele é, como eu falei na aula passada, ele é uma um manual que tem muito chão para andar para chegar nele, para entendê-lo como ele deve ser entendido. Tem que ter um conhecimento amplo sobre a nosologia. Isso envolve entender os defeitos do DSM. O DSM, ele não é um manual, digamos assim, arrogante de dizer que ele não tem defeitos. Ele reconhece os próprios defeitos. E ele convida o clínico a usar o bom senso clínico e a usar a literatura para contornar esses defeitos. A gente tem que saber, portanto, muita coisa além do DSM para lidar com os próprios defeitos do DSM. Esse entrevistador preparado, ele é assertivo e proativo para guiar a entrevista. A entrevista tem um objetivo, ela é guiada pelo profissional. É fundamental, como eu disse. A primeira coisa do slide passado é o ambiente, a atmosfera, ela precisa ser preparada. Tem que ter um vínculo colaborativo com o paciente. Tem que ter uma disponibilidade da nossa parte, né? Então, ou seja, uma entrevista diagnóstica, em resumo, ela tem que coletar indícios de problemas. É listar esses indícios e manifestações, descrever e aprofundar cada uma delas, criar certas áreas da psicopatologia, como, por exemplo, coisas que os pacientes não contam, traumas espontaneamente, o paciente não necessariamente conta sobre episódios maníacos, o paciente não necessariamente conta sobre o uso de substância ou a extensão desse uso. Elaborar cada área, usar técnicas para elaborar cada área especificamente. E a partir de cada problema clínico, estabelecer início, duração e consequências, a gravidade desse problema, onde é que ele se encaixa como uma síndrome, é uma síndrome depressiva que organiza-se como um episódio depressivo de um transtorno bipolar, completamente diferente da mesma síndrome depressiva de uma depressão maior unipolar. Quer dizer, a gente vai encaixar cada um desses grupos de sintomas em uma entidade nosológica, entender uma relação de um problema com o outro. Qual é a relação dessa depressão com esse abuso de álcool? Tem alguma coisa a ver com a outra? O que a literatura diz sobre isso?
que eu tenho de evidências, história de vida do paciente que me permite estabelecer uma relação entre as duas coisas? O que o paciente já fez que melhorou, que não melhorou? E a gente vai, muito importante, e o DSM caminha já dizer o que a gente já sabia desde antes de 2013. Desde a psicopatologia clássica traz isso, ainda que de maneira muito incipiente, e as teorias da personalidade mostram para a gente, de maneira muito consistente, que além de um diagnóstico nosológico clássico de uma depressão, de um transtorno de uso de substância, a gente tem que fazer uma análise da personalidade do paciente. Essa análise vai muito além de dizer se o paciente tem personalidade borderline ou não, tá? Que é uma coisa que as pessoas já entenderam que tem que ser feito. Juro para vocês que quando eu me formei não era assim. Ninguém falava disso. Não era uma coisa que sistematicamente era avaliada. Hoje isso é uma grande consequência, creio eu, da positiva difusão da DBT no Brasil. Porém, a gente precisa ir muito, muito além disso, né? E a gente tem que fazer uma comunicação para o paciente e estabelecer um prognóstico, tá? Então, isso é absolutamente fundamental. A gente vai fazer isso através de fases de uma entrevista, a gente faz o vínculo, a gente se aproxima do paciente, como eu falei, tria o problema, vê as impressões preliminares, aproxima essas impressões, dá um diagnóstico, estabelece um, um prognóstico, né? Tem uma fase adicional disso que é muito relevante, é que a gente vai aplicar testes, né? Uma fase de procedimentos. Você vai pegar uma escala e aplicar no paciente, você está lá com dúvidas. Eu estou para mostrar coisas aqui, né? Estamos com dúvidas sobre a socialização do paciente, me pós-diagnóstico de TEA. Vamos aplicar escala de responsividade social. Vai ser útil. A gente vai usar uma escala de uma maneira sensata, entendendo seus construtos e limites, explorando por que o paciente usou ou resolveu falar sobre cada item importante, né? A gente vai usar critérios diagnósticos. Tem uma sugestão, muitas vezes, de como é que comunica o diagnóstico de personalidade borderline, é uma coisa difícil de fazer. A gente olhar ali e pegar os critérios. Eu tenho feito cada vez mais isso é uma coisa muito positiva. Como é que faz isso? Tem jeito de fazer isso. É uma relação colaborativa com o paciente. Falou, isso é uma recente que aconteceu com um paciente minha. Puxa, eu estou numa dúvida sobre o que a gente se encaixa melhor entre aqui um diagnóstico de uma depressão ou também uma depressão com personalidade borderline. Acho que seria legal a gente olhar uma descrição juntos e analisar esses eventos que você me contou da sua vida, se encaixa ou não encaixa. O paciente costuma receber isso muito bem, né? E exame físico, que é uma coisa que o médico vai fazer, né? Entendo que o psicólogo não vai fazer, né? E uma comunicação diagnóstica, confirmar o diagnóstico com o paciente. Isso não quer dizer que o paciente, a vontade dele mude o diagnóstico dele. Mas quem trata pacientes, e quem trata pacientes que têm uma gravidade relevante, sabe que uma colaboração na conclusão diagnóstica move montanhas, é uma alavanca. E a gente não pode abrir mão de alavancas para um bom tratamento, né? Tem pessoas esperando e eu tô aqui, né? Exposição do raciocínio diagnóstico para o paciente. Como eu falei, olha, você tem uma depressão, eu entendi, mas tem algumas características outras na sua biografia que vêm de regulação emocional, como você me contou, que eu acho que seria legal a gente checar um outro diagnóstico que vem muito junto com depressão e que muda o seu tratamento. Vamos fazer isso junto? Tem maneiras a gente falar isso para o paciente. Você pode dar uma aula sobre o problema. Tem paciente que gosta, tem paciente que não gosta. Você vai é, 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 dar materiais A ou B, né? Eu tenho um podcast, Papo de Psiquiatra, que a gente já está cobrindo muitos temas, então é muito bom falar para o paciente, olha, tem muito conhecimento lá, tem horas de conteúdo, não vou conseguir usar a nossa consulta para tudo isso, né? E isso tudo para dizer para o paciente que o diagnóstico muda a vida dele e pode mudar para melhor. Essa é uma alavanca importante, né? O vínculo, como eu falei, ele é complexo. O vínculo que a gente tem que desenvolver com os pacientes é um vínculo que ele é bastante além de um vínculo empático. O vínculo empático, por óbvio, ele é fundamental, né? Mas a gente precisa usar o vínculo para colocar o paciente à vontade. Os pacientes nos procuram com muito sofrimento, inseguros a respeito do que eles vão ouvir,
em uma sessão de psicólogo ou de uma consulta psiquiátrica ou ainda em uma avaliação neuropsicológica. O paciente sabe que muita coisa pode mudar na vida dele e aí pode mudar, inclusive, na própria autoimagem do paciente. Isso é extremamente estressante. Então é importante que a gente tenha um ambiente de tranquilidade dentro do possível, um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade e que o paciente saiba que na frente dele também tem um ser humano que tem suas limitações e que está ali para trabalhar colaborativamente. Como eu falei, a gente precisa encontrar a dor do paciente e mostrar compaixão. Esse vínculo empático, ele é fundamental, mas ele é absolutamente insuficiente. Necessário, porém insuficiente. Tem outras 4 coisas que a gente precisa fazer. Outros 3 tipos de vínculo. Tem que ter uma aliança, tem que ter um projeto, tem que ter um estabelecimento de um- uma colaboração com o paciente. A ideia de que vocês estão juntos para entender o que acontece. O paciente tem que saber que você tem um conhecimento que ele não tem, que você tem uma bagagem de experiência, conhecimento, treinamento que ele não tem e que vai ser interessante ele te ouvir, né? Que você vai ter coisas a dizer para ele a respeito do que você está perguntando. Quer queira, quer não, nós vamos precisar liderar um tratamento. Nós temos responsabilidade profissional e a gente vai precisar assumir esse senso de liderança. E por último, né, juntando esses 5 elementos, é equilibrar os 5 elementos, né? É um equilíbrio entre eles ao longo do tempo. É como se a gente estivesse mudando de chapéu, né? Mudando de crachá. Autenticidade, empatia, aliança, liderança, conhecimento. A gente vai migrando entre essas formas de vínculo, né? Nenhuma delas é suficiente em forma isolada, cada um de nós é naturalmente melhor em uma delas, e a gente vai precisar desenvolver ao longo do tempo aspectos desse vínculo que, naturalmente, por questões da nossa própria personalidade, não são os mais desenvolvidos, né? Então, no fundo, a gente está falando de um desenvolvimento profissional, a gente está falando de uma educação continuada, né? Para obter as informações, o paciente vai comunicar para a gente de diferentes formas, expondo queixas, né? Se ele naturalmente faz isso, a gente vai organizando, direcionando, solicitando detalhes sobre alguns elementos, relacionando os elementos entre si, permitindo uma organização válida, né? A gente vai usar 3 técnicas para isso: técnica para abrir um problema, técnica para esclarecer um problema e técnica para direcionar o curso, a conversa, o diálogo entre os problemas. Por outro lado, os pacientes têm resistência, ocultando informações. Isso não quer dizer, eu não estou dizendo que isso aqui é para manipulação ou mentira. É natural que as pessoas, né, é, é, deixem de informar coisas para os seus profissionais de saúde, né? Eu fui recentemente para uma BPMC dar uma aula foi na semana passada. E assisti uma palestra muito interessante da Randy Walsh, que é é uma terapeuta ACT que trabalha com trauma e terapia de casal, e mencionando o estudo de que depois, ao fim de uma terapia de casal, uma parte muito considerada, não me lembro se 40, 50% dos pacientes admite que não contou para o terapeuta algum elemento muito importante para o seu tratamento. Estou querendo dizer com isso? Isso é quase a regra. E a gente tem que lidar com isso. Por quê? Porque, de fato, a gente está falando para uma pessoa abrir a sua vulnerabilidade na nossa frente. Isso é difícil. E a gente vai ter que lidar com essa resistência, seja ela quando o paciente faz isso de uma forma, como é que eu posso dizer, aberta, se recusando a falar sobre temas, ou quando ele faz isso de uma maneira não aberta, encoberta. A gente vai ter que aprender, um, a perceber e dois, a lidar com isso de uma maneira a preservar o vínculo, tá? E isso é uma coisa difícil de fazer, tá? Mas é uma habilidade que a gente precisa aprender. Sobre informações, a gente vai obter uma queixa abrindo. A gente abre o problema. É como se a gente estivesse abrindo uma caixa. A gente vai analisar o que está nessa caixa, esclarecendo, esse objeto parece tal coisa em comparação com aquele. E nós vamos direcionar, vamos para fora falar de outra coisa. O que será que esse objeto está nessa caixa tem a ver com o outro? Colaborativamente. Vou fazer uma outra metáfora, se você quiser usar a metáfora do, do quebra-cabeça, também fica a sua opção.
Falei sobre entrevista. É uma fala, é a parte mais longa da aula, a gente já está aqui 11h36. Por quê? Porque é a parte que se menos fala, né, gente? Assim, isso é uma coisa, é uma novidade para muitas pessoas, tá? Então, vamos lá, é um tema que eu acho importante, né? É, Tem alguns conceitos sobre semiologia que eu já apresentei em outra aula, então eu vou passar meio rapidamente. Eu já falei sobre semiotécnica, eu já falei sobre síndrome. Síndrome eu não falei, quero dizer. E a gente vai precisar não só captar os fenômenos, mas captar os fenômenos em relação entre eles. Então, existe um agrupamento dos fenômenos. O humor deprimido vem mais frequentemente com anedonia. Por quê? Porque eles fazem parte de uma síndrome depressiva. Ou seja, os fenômenos mentais, eles se agrupam de maneira não aleatória, tá? Então não são grãos de areia que um não tem nada a ver com o outro, são idênticos entre si, né? São fenômenos lá dispostos na praia de maneira não relacionada entre si. Eles se agrupam, eles se associam. E a partir dessa associação, de a gente também conhecer a síndrome, que nós vamos conseguir compor uma nosologia clara, tá? E para isso a gente precisa da psicopatologia, que é uma ciência que visa investigar o psíquico, principalmente na forma dos fenômenos anormais. O que a gente vai é captar as vivências interiores dos pacientes, que essas vivências elas exteriorizam para nós de diferentes formas, principalmente através das funções psíquicas, né? Já compreender, explicar, e nós vamos agrupar esses fenômenos, não somente na nosologia, síndrome ansiosa, síndrome depressiva, mas na personalidade das pessoas e na biografia. Nosologia é necessário, o DSM fala muito disso, mas ele tem uma abordagem ainda insuficiente, tanto de personalidade quanto de um senso biográfico. Essas três totalidades, essas três maneiras de agrupar os fenômenos que a gente observa, né? Psicopatologia, que se ensina ainda em residências de psiquiatria, que se ensina em livros, ela é muito derivada da psicopatologia clássica, que é algo predominantemente produzida pelos alemães ao longo do século XX. E felizmente, alguém, né, um grupo de alemães se juntou para fazer uma classificação disso, com a MDP. Não confundir com a MPD, né? Que é o modelo alternativo dos transtornos da personalidade do DSM-5. Aqui é um sistema de padronização, descrição e documentação dos achados psicopatológicos. Essa sigla, em português, quer dizer Associação para a Metodologia e Documentação em Psiquiatria, e eu não vou falar em alemão o nome porque é impronunciável, né? Tem um manual que foi traduzido por português aí no começo dos anos 2010, algo assim. Ele classifica os sintomas. Então, nós vamos poder hoje aproveitar uma classificação dessa maneira, de entender esses fenômenos. Como, por exemplo, um exemplo aqui, a labilidade afetiva e o seu nome em alemão aqui, né? Rápida mudança de afetos provenientes de estímulos externos ou aparecimento instantâneo do afeto, né? Então, ele vai explicar, dar exemplos, gradação e usar aqui fatores de exclusão. No fundo, é um manual que você pode consultar se você tem dúvida, né? Achei. Esse é o terceiro livro que eu estou mostrando aqui, né? Então, temos essa opção e é um manual curto. Não é, é um glossário, não é para decorar, né? Não é para é para consultar, é para você adquirir familiaridade, né? Porque a gente quer classificar e avaliar as funções psíquicas, que classicamente são essas, né? Então, não vou ficar lendo slide puramente, né? Só que essas funções, em grande parte, elas estão desatualizadas em relação a alguns conhecimentos que a gente tem. Eu vou falar isso para vocês no próximo slide, mas também muito desse conhecimento, ele tem, digamos assim, uma aplicação prática improvável. São um grande corpo de conhecimento que é ensinado e que tem uma utilidade prática questionável, que a maior parte dos mesmos psiquiatras vão usar isso de maneira possivelmente quase nunca. E muito dessa psicopatologia é uma psicopatologia descrita principalmente para as psicoses, porque era sempre a área principal de estudo, né, dessas psicopatologias,
desses psicopatologistas que, em grande parte, estudaram pacientes em instituições, né, institucionalizados permanentemente, ou por longo prazo. Por outro lado, tem uma série de coisas que são pouco contidas, não são muito contempladas nesses esquemas, né, nessas áreas, como, por exemplo, regulação emocional. Tanto de emoções negativas e emoções positivas. E existem contribuições contemporâneas muito relevantes para isso, né? Assim como a gente entender a autorregulação, noções contemporâneas do que é impulsividade, e, naturalmente, entender as funções executivas, não somente da perspectiva neuropsicológica, mas de uma perspectiva do exame do estado mental, como é que a gente percebe a disfunção executiva, como é que a gente investiga a disfunção executiva, né? E também a avaliação interpessoal e a avaliação de personalidade. Infelizmente, o DSM ele foi muito negligente com essa avaliação interpessoal. E ele, ainda que tenha inspirado essa avaliação interpessoal, tenha inspirado no DSM-4 a classificação das categorias dos transtornos da personalidade, borderline, narcisista, dependente, evitativo, isso não acabou sendo incorporado como uma avaliação sistemática, né? E essa avaliação sistemática ela é importante. E a gente vai usar, entender a psicopatologia nesse exame do estado mental, que vai ser feito do momento em que o paciente entra na sala. No momento, às vezes, que você conversa com o paciente para ele marcar uma consulta, uma sessão. Você vai observar esse paciente previamente. Você vai conversar com o paciente, às vezes de maneira casual. Você vai se apresentar. O que a gente sugere de entrevista é que haja alguns minutos ali, 5 minutos, de uma conversa casual, de uma conversa menos técnica. E você vai poder perceber muitos achados importantes. De humor, muitas vezes, afetividade, memória, o discurso do paciente já é evidente nesses 5 minutos. E depois uma exploração mais profunda em que você vai, sim, avaliar com muitos detalhes, através do método psicopatológico, essas funções do estado mental que eu mostrei anteriormente. Para tudo isso, para chegar num diagnóstico, né? Você vai identificar as pistas diagnósticas, isso, obviamente, como eu falei, um vínculo, que você vai criar uma lista mental, às vezes escrita, mas você pode fazer isso mentalmente, a partir das avaliações iniciais. Quais são as principais hipóteses? Quais são aqueles que já sabe que não são? Em uma conversação casual, você pode considerar muito pouco provável que o paciente tenha uma dificuldade interpessoal compatível com um TEA, por exemplo, né? Você vai poder já prontamente perceber que talvez muito possivelmente o paciente não tenha o diagnóstico de uma deficiência intelectual, né? Em uma conversa casual, você já pode, em grande medida, pensar, olha, acho provável que esse paciente tenha uma depressão. Mas você pode ali se lembrar de ter uma lista muito grande de transtornos mentais que a gente tem que explorar. E a gente vai ou investigar essa lista, ter olha, eu preciso ver se o paciente não tem sintomas psicóticos, eu tenho que ver se o paciente não teve hipomania ou mania, eu tenho que perguntar para o paciente se ele tem dificuldades executivas. Você tem uma série de listas uma- de grupos de manifestações, grupos de transtornos mentais que a gente precisa sempre avaliar. É sempre relevante perguntar para o paciente, por exemplo, como é que é o perfil de uso de substância dele. Isso para qualquer paciente, francamente, né? A gente vai fazer alguns tipos de perguntas para fazer essa varredura, né? De não esquecer de perguntar para um paciente deprimido se ele já teve pneumonia ou não, por exemplo, né? E a gente vai focar. E como eu falei, olha, você pode ver dois ou três, três ou dois. Você vai poder, a depender da entrevista, primeiro fazer uma avaliação mais abrangente, ou primeiro focar nessas primeiras impressões, de explorar sucessivamente essas impressões profundamente, avaliar os sintomas core, sintomas mais importantes do diagnóstico, avaliar os sintomas associados, mas que não necessariamente são fundamentais. Por exemplo, anedonia e humor deprimido podem ser muito importantes, fundamentais para a depressão. Insônia não é, mas pode estar presente. Então a gente vai explorar a insônia. Como é que é a insônia desse paciente? Porque muitas vezes é a queixa principal do paciente, né? É aquilo que ao menos o paciente percebe que traz mais sofrimento para ele, né? E a gente vai excluir diagnóstico. Opa, outra coisa. A gente vai avaliar gravidade, disfunções que o paciente tem por isso e o curso desses transtornos mentais, desses estressores.
Vai avaliar doenças físicas que possam ser responsáveis por essas síndromes, antecedentes familiares, isso é muito importante também de desenvolvimento, né? Como é que foi o desenvolvimento dessa pessoa? Alguns transtornos mentais são, entre aspas, sempre entre aspas, né? Menos difíceis de excluir. Você pergunta sobre trauma, você pergunta sobre crise de raiva, alguns atos motores muito claros, como comportamento bulímico, né? Outros, você tem que ter uma exploração muito específica, presença de sintomas maníacos atuais ou pré-egressos. Outros têm um diagnóstico complexo entre diferentes manifestações, como socialização em transtornos da personalidade TEA. Outros transtornos mentais têm sintomas muito inespecíficos, como irritabilidade, disforia e raiva, em transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno explosivo intermitente, disforia em depressão ou transtorno bipolar, por exemplo, episódios maníacos disfóricos. E a gente vai ter que aprender a fazer isso, aprender a fazer esse diagnóstico diferencial. Como é que faz? Como é que é a exploração? Como é que eu, quais são as pistas de cada um deles? Como é que explora isso? Isso não é trivial, isso não está escrito no DSM. O diagnóstico diferencial é a coisa mais difícil de fazer. Em abril, eu dei um curso junto com o Mauro só sobre diagnóstico diferencial e a gente escolheu algumas desses diagnósticos mais difíceis. Ele falou lá socialização na infância, eu falei diagnóstico diferencial, transtorno depressivo, depressão unipolar, né, e transtorno bipolar, personalidade borderline, personalidade narcisista, são diagnósticos difíceis de fazer, né? Curso clínico, aqui é uma foto, uma imagem direta desse Otmer que eu falei para vocês. O curso clínico é importante, é flutuante, tem uma piora progressiva, é episódico. Isso é muito importante. E a gente vai ter que aprender a como que a gente pergunta para chegar à conclusão de um curso crônico ou episódico. Isso faz um diferencial grande em conclusões diagnósticas. E a gente tem que lembrar que a gente está diante de pacientes, muitas vezes, estão doentes há muitos anos. A gente precisa perceber o curso clínico. A avaliação transtorno é muito mais um filme do que uma foto, né, gente? E a gente vai fazer uma comunicação diagnóstica, vai compartilhar essas considerações, essas decisões e pedindo feedback para o paciente, ver o que ele acha. Isso é importante. Como eu falei, o paciente não decide o próprio diagnóstico, mas a opinião dele sobre o diagnóstico é crucial, tá? Então, faz uma grande diferença, né? Então, e o paciente ele também deve ter um feedback, inclusive, para que ele possa ser recompensado, de certa maneira, por todo o esforço que ele fez. Ele tá ali presente, respondendo as suas perguntas, é algo potencialmente difícil, é algo custoso para o paciente. Então, ele deve receber informações, ser honesto. Você pode começar. Olha, posso resumir para você, minha opinião, né? Cada vez mais os pacientes perguntam, mas e aí, qual é o meu diagnóstico? Eles perguntam, muito mais do que perguntavam 10 anos atrás. Mas a gente também pode dizer, olha, eu queria compartilhar impressões com você, né? É, e muito importante, a atitude do paciente em relação ao diagnóstico vai revelar muito de como vai ser a atitude do paciente em relação ao tratamento, que é, lembre-se, o objetivo central nosso, né? E a gente vai compartilhar um prognóstico. Que pode ser feito, o que não pode ser feito. E vale a pena sempre colocar para o paciente um aspecto de que o diagnóstico ele é útil para o tratamento e o tratamento muda o prognóstico. Condicionar a melhora também, de certa maneira, e isso é uma clínica, um aspecto clínico fundamental, né? De como é que a aderência ao tratamento muda tudo, né? E a comunicação diagnóstica, ela não é meramente educar. Então, o Dave Minkowitz, que é um psiquiatra, um psicólogo muito importante sobre psicoeducação para transtorno bipolar, ele fala, não é só educar. Educar é você, olha, tá aqui um panfleto, tá aqui. Psicoeducação é uma questão translacional, de vai e vem com o paciente, que acontece ao longo do tempo, em que informação é provida para o paciente de maneira específica para o paciente. Se você entendeu como o paciente funciona, se você entendeu a personalidade do paciente, se você fez um bom vínculo com o paciente, você é capaz de prover informações de maneira específica, útil para aquele paciente. E o paciente devolve um feedback. E essa comunicação acaba fazendo parte da relação com o paciente, né? Isso
tem uma perspectiva fundamental para um procedimento de tratamento que envolve uma experiência compartilhada com o paciente, é centrada no paciente, né? Ahn, acho que era isso. O que mais? No fundo, esse aqui é o Harry Stack Sullivan, que é um dos psiquiatras mais importantes da teoria interpessoal, que é uma teoria que eu gosto muito, que estudei muito, que é uma da teoria, como eu falei, muito utilizada, o momento em que o DSM incluiu algum aspecto interpessoal, ainda que de maneira tímida, penso eu, foi nessa ocasião, com os transtornos da personalidade ali no DSM-4, né? Opa, cadê aqui? Nossos objetivos é elucidar situações em que problemas, ações infelizes aparecem repetidamente na vida de um paciente, para que a gente tenha a clareza de um padrão ordenado e descobrir as ramificações menos óbvias desse modo de vida, usando a relação médico-paciente para compreender isso de maneira profunda. E agora você compreendendo isso de maneira clara, usar a origem disso, compreender a origem disso no desenvolvimento do paciente, para daí você poder organizar um tratamento de uma maneira eficaz, tá? E o que que eu estou trazendo aqui para você? Estou trazendo um projeto de ensino para o diagnóstico de transtornos mentais, né? Que é uma plataforma que eu vou passar a disponibilizar hoje para vocês, né? E a ideia é, o pessoal que trabalha com o meu marketing fica falando que eu deveria falar um pouco mais de mim. Eu falo relativamente pouco de mim mesmo, né? Assim. Mas a ideia é, eu sou psiquiatra e eu me formei na USP, fiz a residência na USP, fui preceptor da residência, fiz meu doutorado na instituição, tenho muitos artigos de neurociências publicados, eu sempre tive uma perspectiva de conseguir. Isso é uma coisa que a gente já sabia ali durante a nossa residência, em 2010, que a melhor maneira de descrever o diagnóstico dos transtornos mentais, a psicopatologia, era de maneira dimensional. Só que não havia naquele momento, em 2010, faz 15 anos, também não faz tanto tempo assim, uma maneira da gente produzir uma organização diagnóstica dimensional, né? Alguém perguntou aqui qual é o meu doutorado. Meu doutorado foi sobre a neuroimagem dos transtornos mentais. Então, estudei isso extensivamente, né? Então, principalmente esquizofrenia, mas a gente acabou participando com muitos projetos internacionais sobre investigando a neuroimagem dos transtornos mentais, né? Principalmente ressonância magnética estrutural, né? E a ideia sempre foi tentar compreender produzir um modelo diagnóstico dimensional. E, francamente, isso não estava disponível em 2010. Mas em 2020 isso estava. E eu comecei a estudar esse tema. Então, são anos de estudo para poder organizar uma série de materiais para ensinar o diagnóstico de maneira precisa. E eu percebi que a gente precisa de entrevista e psicopatologia. Por isso que a gente tem esse preâmbulo, essa aula inteira sobre essa aula é sobre como aprender, não é nem a entrevista, como fazer, e muito menos de psicopatologia, né? Ou seja, a gente vai precisar de três pilares para isso, né? Então, é, entrevista clínica, psicopatologia e um modelo diagnóstico central. A gente precisa das três coisas girando constantemente para fazer. O modelo dimensional, sim, ele é baseado no modelo de 5 fatores. Sim, ele é baseado nesse modelo. Essa é a evidência muito consistente da literatura. Porque passou o tempo em que a gente tem uma capacidade, através do modelo dos 5 fatores, meramente descritiva. A gente tem uma capacidade de mecanismo, de compreensão da produção da psicopatologia através de cada um dos 5 fatores. E surgem novos modelos de tratamento a partir disso, como, por exemplo, o protocolo unificado para os transtornos emocionais, que é um protocolo de terapia cognitivo-comportamental, então um treinamento que eu concluí em novembro do ano passado, que permite o tratamento desse construto latente de ordem superior, neuroticismo, tá? E que permite um tratamento de uma grande quantidade de transtornos mentais. Transtorno generalizada, pânico, TEPT, depressão, toque, com um mesmo protocolo. Por quê? Porque ao invés da gente fatiar a nosologia como o DSM faz, a gente organiza a nosologia. Ela se organiza, algumas apresentações clínicas derivadas de neuroticismo, outras de extroversão, outras de amabilidade, outras de conscienciosidade, etc. É possível, claro, que isso soe para algumas pessoas como algo excessivamente novo, excessivamente estranho,
Mas a verdade é que quando a gente vai avaliar e ver novas tentativas nosológicas, é isso que a gente encontra. É isso que a gente encontra nos principais pesquisadores, é isso que a gente encontra no que tem de novo e que já é utilizado em grandes centros de pesquisa nos Estados Unidos, não para pesquisa, para clínica. Os pacientes estão sendo analisados dessa forma. Ou seja, em algum momento isso vai chegar no Brasil. Agora, eu sei que eu estou trazendo algo de maneira pioneira e eu tenho que pagar o preço da novidade, de tentar convencer as pessoas de que isso aqui é fundamental e que todo profissional de saúde que permanecer atualizado vai aprender isso. Cedo ou tarde, eu só recomendo que isso seja mais cedo do que tarde, digamos assim. Né? E para isso eu tenho. É engraçado, porque assim, ao longo, quem acompanha o grupo, sabe, eu tenho assim, já 40, acho que mais 40 horas de aula organizada sobre isso, sobre a maior parte dos fatores, sobre neuroticismo, sobre amabilidade, sobre o modelo alternativo dos transtornos da personalidade, que é a aula que eu fui dar no congresso na semana passada. Eu tenho aula sobre narcisismo, existem aulas organizadas sobre o novo paradigma como um todo, esse modelo unificado, sobre os diagnósticos diferenciais que eu mostrei para vocês, sobre como é que a gente compreende a personalidade das pessoas a partir de apego e parentalidade. Quer dizer, tem um conteúdo já que vai estar disponível para as pessoas que quiserem fazer parte dessa comunidade. Agora, tem um projeto didático para ser produzido, né? Para que eu devo, que são cursos que eu estou em processo de produção. E eu queria ter lançado isso aqui em maio, mas eu não lancei porque eu resolvi produzir o conteúdo em primeiro lugar, né? Então, tem um curso pronto de entrevista para ser dado, tem um curso de psicopatologia praticamente pronto. Podia estar pronto, mas eu acabo fazendo milhões de revisões. E existem um curso de psicopatologia e das síndromes psiquiátricas, né? Porque a gente vai, como eu falei, organizar a partir de entrevista, depois psicopatologia, síndrome ansiosa e assim por diante, né? Um curso sobre o diagnóstico, transtornos mentais e uma transição do paradigma. Esse curso está pronto, né? Como é que a gente entende os transtornos mentais, depressão, ansiedade, personalidade narcisista, personalidade borderline, à luz de um modelo unificado dimensional, né? Ah, eu tenho um curso metade pronto de modelo diagnóstico unificado e um curso praticamente pronto de cada um dos fatores e dos transtornos mentais relacionados. Quer dizer, é uma grande ideia de trazer conteúdos nesse estilo de aula que vocês estão vendo. Eu não vou pegar não pego uma aula de um capítulo de um livro, eu vou ler um livro inteiro. Eu não vou pegar uma aula de um artigo, eu vou ler 10, 20 artigos. Dessa maneira, com conteúdo. E a proposta essa comunidade são 2 aulas por mês com discussão de caso clínico. Né? Então, a ideia é discutir caso clínico. E a ideia é compor uma comunidade. Eu fico feliz de ouvir que tem um grupo, tem 2 grupos, né? Então, se você entrou pelo anúncio do Instagram, você entrou num outro grupo, porque o primeiro grupo está lotado. Mas a ideia é que os 2 grupos, o Instagram, infelizmente, lota com 1.025, 1.024 pessoas. Mas a ideia, e as pessoas ficam falando, eu até comparo com outros grupos que eu frequento, onde as pessoas brigam pra caramba. Assim, a ideia não é, a ideia é criar uma comunidade colaborativa onde as pessoas possam estudar juntas, né? E eu vejo os psicólogos cada vez mais querendo saber sobre o diagnóstico de transtornos mentais. Não só porque se vocês podem dar o diagnóstico, vocês devem, vocês precisam fazer isso da melhor maneira possível para os seus pacientes. E a questão é criar uma comunidade, tanto para aprendizado mútuo como para networking. Eu vejo pessoas indicando umas às outras, eu acho que isso é muito importante, né? E eu vou, em primeiro lugar, vai ser uma plataforma aberta que as pessoas podem se inscrever e eu vou mandar um link nos grupos, mas eu vou disponibilizar para as pessoas que quiserem, que estão nos grupos, uma inscrição. Isso seria lançado oficialmente dia 5, mas eu resolvi, como eu já tinha feito nos outros 2 cursos, um desconto para as pessoas que estão no grupo para pessoas que estão já de alguma maneira engajadas nesse meu projeto de trazer, digamos, é, é, um aprendizado profundo e abrangente sobre o diagnóstico de transtornos mentais muito além do DSM, né? Trazer com desconto, né? Acho que isso é justo, eu acho que isso é coerente, né? Isso aqui são parte da página de vendas. Eu não fico fazendo essas propagandas espalhafatosas de o seu consultório vai ficar vazio se você não aprender isso, né? Assim, então, na prática, opa, pessoal, deu uma queda aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, né? Puder dar um sinal. Bom.
Vamos continuar aqui. Eu não vou ficar fazendo essas propagandas espalhafatosas. Ah, o seu consultório vai ficar vazio se você não fizer o curso. Não é o caso, não é disso que a gente está falando. A gente está falando, olha, vamos todo mundo aqui aprender o melhor que tem. Infelizmente, eu resolvi me organizar isso porque eu não encontrei isso organizado em lugar nenhum, né? Se eu tivesse encontrado, eu ia mandar um link para vocês, sendo franco. Olha, tá aqui, não se dê um trabalho de ouvir o que eu estou dizendo. Eu, de fato, estou organizando um conteúdo que vocês não vão encontrar em curso em lugar nenhum, né? Então, vocês não vão ter aulas padrão. Isso é uma coisa que eu estava refletindo ontem sobre o que dizer, né? Porque quando eu estava uma vez no internato que são os 2 últimos anos da medicina, né? Tinha um assistente, isso era na pediatria, que ele me mostrou um aplicativo chamado Medscape. Vocês podem baixar o aplicativo. O Medscape, ele tem um resumo sobre todos os diagnósticos da medicina. É uma grande plataforma hoje. Se você perguntar para o ChatGPT, faça uma aula sobre epidemiologia da depressão, agora faça uma aula sobre o quadro clínico, agora faça um trecho sobre diagnóstico tal, os critérios diagnósticos, sobre princípios de tratamento. Hoje, esse conteúdo, ele é muito disponível. Então, eu não vou gravar uma aula, eu não vou gastar o meu tempo e muito menos o tempo de vocês ou de qualquer outra pessoa gravando uma aula com um conteúdo que está disponível no Medscape, tá? Então, ou disponível no, como é que eu posso dizer? No chat GPT. Eu vou fazer coisas muito mais profundas e que vão ser muito mais úteis para vocês, né? Eu vou, como eu falei, divulgar esse link específico nos grupos que estão todo mundo, né? Então, se alguém, minhas redes estão aí, se alguém quiser me escrever, dúvidas, etc., fiquem à vontade. E eu acho que eu falei para alguém aí que a aula ia durar 1 hora, 1 hora e 20, e a gente tem tempo para dúvidas, perguntas, quaisquer coisas que vocês queiram saber sobre esse projeto que eu chamei de Academia Diagnóstica, ou sobre qualquer outro tema relacionado aqui ao diagnóstico de transtornos mentais. Estamos abertos à dúvida, às dúvidas agora. Alô, alguém tem dúvida aí? Todo mundo querendo ir almoçar aí, é isso? O que que significa restrição de formação, Juliana? Eu não sei. É uma academia para profissionais de saúde. Não pretendo, não pretendo. Não. Obrigado aqui, Mária. Não tem uma restrição. Assim, como eu já falei várias vezes, assim, pelo amor de Deus, os psicólogos fazem diagnóstico, gente. Então, não é uma coisa que isso é obviamente necessário para vocês. Agora, isso pô, pessoas que são fono, enfermeiros, têm esse interesse também, médicos que não são psiquiatras e assim por diante, né? É no KiwiFi, tá? E o KiwiFi tem um jeito de você acessar no celular, não é um aplicativo especificamente, tá? É uma assinatura anual, isso precisamos desses detalhes, é uma assinatura anual, porque, como eu falei, é um conteúdo extenso, não tem sentido você assistir uma aula, né? Não é esse o caso, né? E aí, assim, eu procurei, a gente, eu e o pessoal da minha equipe ficamos extensamente falando sobre o preço, né? A ideia é que seja um preço acessível, tá? Não dá para fazer uma coisa praticamente de graça, mas é uma questão que, olha, é para ser um preço que não seja pesado para as pessoas, porque eu acho que todo mundo tem outras despesas, formações, etc. Mas a ideia é que as pessoas possam ter acesso à informação de uma maneira bastante, francamente democrática, né? A divulgação do valor vai ser via Insta? Não, eu vou mandar um link no grupo, tá? Então é isso. Ó, a Aguimar tá falando bem do curso aí do diagnóstico dimensional de abril. Obrigado, viu? Porque essa é uma questão que surgiu nos cursos, né? As pessoas não têm tempo de ficar assistindo na área, você tem 2 meses para ver a aula. Assim, eu não tenho como fazer um curso e disponibilizar as aulas eternamente. Então, se eu faço uma coisa que o pessoal do marketing chama de produto perpétuo, assim, é o Netflix, só que é o meu conteúdo, não vai ficar aquela coisa do Netflix. Este filme vai sair em breve, assista logo, né? Vai estar lá. Quando você estiver assinando, você vai poder assistir, né? Qualquer série que é do Netflix, né? O Stranger Things é do Netflix. Você vai poder assistir para sempre enquanto você assistir, né? É isso.
Tudo bem, Pedro? Doutor, a minha dúvida, ela é parecida com essa sobre a restrição da formação. E aí eu vou só contextualizar. Eu era estudante de física e eu tinha dificuldade na universidade. E foi quando eu descobri que eu era autista. Uhum, E aí eu acabei saindo da faculdade e entrei para psicopedagogia, graduação. sei. E na graduação, a gente tem uma compreensão muito ampla de que a gente atua com a aprendizagem. Então, a leitura e escrita. Só que até em função da minha trajetória, eu sabia que as dificuldades de aprendizagem iam muito além. Tem a ver com afeto, tem a ver com psicopatologia também. Uhum. Então eu não tinha dificuldades de leitura e escrita, as minhas dificuldades eram outras. E aí hoje eu sou formado, faço mestrado em neurociência e pós-graduado em neuropsicopedagogia. E a nossa profissão não é regulamentada, então é por isso que eu estou trazendo esse debate, né? Quem é o profissional que dentro da sua avaliação específica, né, pode tocar nesses assuntos, né? Eu tenho a minha opinião de que, até por atender na universidade, a gente precisa fazer essa avaliação e encaminhar, né, quando para os profissionais que sejam necessários. Mas eu vejo muito que tem às vezes essa disputa por mercado, né? É. Né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre isso, né? E se o senhor já conhecia a psicopedagogia. Não, eu conheço porque muitos pacientes meus têm psicopedagogos, né? E eu tenho pacientes psicopedagogos. Quer dizer, eu entendo a sua perspectiva que nem toda profissão no Brasil é regulamentada, infelizmente. E a questão é que o conhecimento, ele é muito diferente. A classificação do conhecimento não é pela profissão, que é um ofício, né? Eu não tenho dúvida que você está dentro do critério para participar da academia diagnóstica. Você vê pacientes, você lida lida com psicopatologia, você vê, você encaminha, e mesmo que você possa não ter, como um psicólogo ou um médico, ou um fono, a questão de concluir um diagnóstico, você perceber e informar para os profissionais é muito útil. Quantas vezes não é um pedagogo que indica que o profissional deve ir a um psicólogo ou não é? Tem um conhecimento a ser feito. Eu não tenho dúvida que é útil, né? Não tenho essa dúvida. E eu sou favorável a uma coisa de. É claro que antes da pandemia havia sempre uma dúvida. A pandemia quebrou essa regra do conhecimento ficar separado, escondido, atrás de sete chaves. E o conhecimento. Claro que isso tem os seus problemas, porque tem muito conhecimento lixo na internet. Né? Então, inclusive, por causa disso que eu e o Marcos e o Marcelo, que trabalham comigo no podcast, a gente resolveu fazer um podcast para informações predominantemente para leigos, mas também muitos profissionais de ajuda, profissionais de saúde gostam dessa ajuda, né? Para entender certos temas. Mas eu sou favorável à abertura da informação, eu sou favorável. Veja, assim, ninguém pede que as pessoas comprem. Você pode ir numa livraria comprar um livro de medicina e ler o livro. Essa informação está lá, você não precisa de um CRM para comprar um livro de medicina. Eu compreendo que existem algumas informações que são, por exemplo, eu não posso comprar a principal escala de personalidade, que é NLP, porque eu sou psiquiatra. Não vamos debater esse tema, mas existem algumas restrições, elas são muito específicas, né? Mas fazer uma digressão aqui para responder que eu acho que os psicopedagogos são bem-vindos também e você pode divulgar isso para as pessoas que você conhece. Você falou uma coisa importante ainda, não estava na sua pergunta, mas você falou sobre métodos de aprendizado, né? Eu sou um cara que acha que aula é útil. Eu gosto de aula pra caramba. Eu gosto muito de aula, eu gosto de aula. Hoje em dia eu prefiro ler a legenda da aula e transcrever, mas tudo isso é uma outra questão. Mas eu sou favorável as pessoas terem os slides com muito texto, porque elas podem ler o slide, das pessoas poderem ouvir a aula várias vezes, da pessoa poder acessar muitas vezes o mesmo conteúdo, da pessoa ter acesso aos artigos fundamentais de certos temas, das pessoas terem acesso às escalas.
organizadas. Eu tenho um colecionismo com escala. Eu fico organizando as escalas de, ó, olha esse construto a gente entende dessa maneira. Então, isso tudo vai estar disponível, né? Então, assim, eu só queria dizer, é muitos anos acumulando conhecimento e organizando isso para disponibilizar hoje para vocês, né? Então, assim, é bastante coisa mesmo. No grupo ontem estava discutindo a PID-5, PID-5, que é a escala dos traços mal adaptativos do modelo alternativo dos transtornos da personalidade. Assim, eu quero que a gente possa discutir esses temas. O que que é cada construto, para a gente aprender juntos, né, a usar esses instrumentos. O que que é o uso sensato de uma escala e assim por diante. Estou dizendo isso porque as pessoas têm métodos diferentes de aprendizado, né? E a gente vai poder, se você faz parte da academia diagnóstica, você vai poder adquirir jeitos diferentes de funcionar e de aprender. Cada um vai ter o seu próprio, método de aprendizado ali, né? Então, de o que que é melhor para você, né? Discutir o caso, ver a aula 1000 vezes, ler o slide, enfim, o que você preferir. Tudo bem? Obrigado, Rosa doutor. Maria, ó, existem muitos cursos de psicopatologia dentro do contexto da psicologia da psicopatologia psicanalítica. Qual é o seu diferencial? O diagnóstico do DSM, se vocês forem lembrar, desde o DSM-3, ele é pretensiosamente ateórico, né? Eu não vou, sendo franco com vocês, incorporar nesse método, nessa entrevista clínica psicopatologia, eu não vou incorporar conhecimentos específicos de uma linha da psicologia. Sim, posteriormente, na hora de tratamento, eu vou colocar. Por exemplo, talvez esteja perguntando, porque eu dei o exemplo do protocolo unificado, que é um protocolo de TCC. Entretanto, por exemplo, um outro exemplo, eu concluí nesses últimos meses, quer dizer, eu terminei em novembro, formação do protocolo unificado. Esse ano eu estou fazendo principalmente informações de uma terapia que se chama terapia baseada na mentalização, que é uma, só pelo nome você já sabe que não pode ser analítico comportamental, né? Porque a palavra mente remete a algo que, assim, não é algo coerente com o arcabouço da análise do comportamento, que é uma teoria, que é uma terapia desenvolvida com base na teoria do apego, que todo mundo sabe, tem origem em Winnicott e Bowlby, que são pessoas de formação psicodinâmica, no Instituto Ana Freud, que é um instituto em Londres, né? Então, Freud e a Ana Freud foram morar em Londres e tal. Então, por quê? Porque isso tem muito a ver com apego, que é um substrato básico para amabilidade, um dos 5 fatores. Então, de certa maneira, dentro da minha profissão, eu fui buscar fazer as formações que eu consiga encaixar melhor nesse modelo unificado. Então, eu não vou, respondendo a sua pergunta, me basear predominantemente em uma linha da psicologia. Por que que eu resolvi fazer isso? Gente, o que tem de curso de DBT que é excelente, curso de ACT, eu fiz uma série de cursos de ACT, mas eu estou longe de ser uma pessoa que entende o suficiente, ou uma pessoa que mais entende de arte para dar um curso, ou de TCC, ou eu poderia falar do protocolo unificado, claro que eu tenho uma formação completa, vou falar de MBT aqui, a terapia de mentalização para vocês em algum momento, depois que eu já fizer toda esse conhecimento que eu listei lá, de um conhecimento abrangente sobre o diagnóstico, mas não é uma coisa específica de uma linha. Ainda que naturalmente, eu francamente não sei quantos de vocês são mais TCC, mais análise do comportamento, mais DBT, mais psicanálise, né, ou mais terapia de casal, mais terapia infantil, mais terapia de adultos. Mas assim, assim, eu acho que no grupo a gente convive muito bem, né? Eu encaminho para profissionais de diferentes áreas, eu trabalho sem uma filiação específica, porque o diagnóstico psiquiátrico ele não depende disso, como eu falei, né? Mas com essa ressalva de que na hora que a gente vai instituir tratamentos, existem terapias baseadas em evidências que são encaixadas ali. Eu dei esses 2 grandes exemplos. Então, o protocolo unificado, que é um protocolo de TCC, e a terapia baseada em mentalização, que ela é uma terapia de base psicodinâmica, ainda que ela não use certas premissas da terapia, da psicanálise, né? Ela é uma coisa bastante diferente da psicanálise clássica. Mas aí, Rosa, me diga se eu respondi ou não respondi sua pergunta, tá? Alguma outra pergunta sobre academia, sobre outras questões que vocês queiram saber? Se não, pessoal, eu vou. Assim, isso foi gravado, né? Então, entre amanhã ou segunda, o pessoal da minha equipe sobe lá no YouTube essa aula, se vocês querem assistir de novo e tal. E eu vou encaminhar o link, se já quiserem se inscrever, as inscrições estão abertas, porque tem um desconto que vai durar um breve período, tá? Porque
ele vou abrir em geral em dia 5 para as pessoas gerais já sem um desconto, né? Michel, problema de saúde é tireoide. Depende da depressão e depende do problema tireoidiano, tá? Problemas de tireoide são extremamente frequentes, né? Principalmente em mulheres, né? É, então, não, é muito raro a gente atribuir completamente uma síndrome depressiva a um problema tireoidiano. E com frequência a tireoide era lentificação, um hipotireoidismo, por exemplo, lentificação psicomotora, lentidão de pensamento, uma certa redução de atividade, hipersonia, mas não costuma gerar sintomas melancólicos, não costuma gerar cognições autodepreciativas, não costuma gerar culpa excessiva e assim por diante, tá? Por outro lado, talvez a maior importância da questão da tireoide em relação ao transtorno de humor, e não é só a depressão unipolar, mas também a depressão bipolar, e não somente hipotireoidismo, mas também hipertireoidismo, é que a tireoide desregulada é um fator de resistência ao tratamento. O paciente ele vai ter uma chance menor de responder ao tratamento se ele não está com a tireoide, digamos assim, tinindo, tá? É isso. Doutor, uma última pergunta. Pode falar, Pedro. O senhor tinha falado na última aula que haveria um modelo da personalidade para explicar a psicopatologia e comentou até que o TDAH poderia ser explicado por meio dessa perspectiva da personalidade, mas não é a mesma dos 5 fatores, ou É é? sim, Qual? É a mesma, é né? mesmo. A Entendi. aula do dia 5 de outubro, esse aqui é uma sequência de 3 aulas. Eu falei sobre como é que é o diagnóstico atualmente, eu ia falar sobre como é o novo diagnóstico. Aí eu resolvi colocar no meio essa aula sobre como estudar o diagnóstico, né? É uma aula meio quase pedagógica, assim, de reflexões pedagógicas, talvez. O modelo unificado é a aula do dia 5 de outubro. Sim, ele depende do modelo dos 5 fatores, como eu mostrei ali, tem os exemplos de terapias, de tratamentos que são ali mais orientados para cada um dos 5 fatores, tá bom? Ok? Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui e a gente já manda o link para vocês. Qualquer dúvida que vocês quiserem colocar lá no grupo ou, naturalmente, para mim no privado, fiquem à vontade, é um prazer ouvi-los. Muito, muito obrigado aí pelos excelente aula, o pessoal está gostando e vamos mantendo um contato. Ótimo final de semana para vocês. Um abração. Tchau, tchau.